Olá, queridos, uma boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Tome o seu assento por vontade. Quero ser grato a Deus por mais uma vez ter nos agraciado com essa oportunidade de estarmos aqui para ministrarmos a palavra de Deus, uma grande responsabilidade. E eu quero ser fiel naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Sabemos que hoje é o culto da família, e quem nos conhece sabe que eu sou apaixonado por esse tema. Não vou cansar de dizer isso. Gosto de falar sobre família, porque vivo isso dentro da minha casa, nos meus relacionamentos interpessoais com meu filho, com a minha esposa e assim por diante. Mas eu quero ser fiel a Deus pela palavra que Ele me deu por essa madrugada. Estava ali sentado e falando com Deus, e o pastor Alex foi me perguntar para mim qual vai ser a mensagem. Eu falei, não sei, é o Espírito Santo que vai conduzir. Eu quero ser fiel a ela, irmão. Se eu fugir do que está aqui, irmão, vai ser de mim mesmo. E eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e que Deus vai falar com você também. Você que quer, diga amém. Aleluia. Então vamos lá para nós ganharmos tempo. Abra comigo a sua Bíblia, você que trouxe. Se não trouxe, acompanhe lá do show. Nós hoje faremos algumas leituras, tá? Para que se torne uma mensagem de autodidata, para que você entenda e compreenda aquilo que Deus quer trazer aos nossos corações hoje. Então abrimos a nossa Bíblia no livro dos Salmos 119 e o seu versículo de número 11. Intimão, quero também mandar um abraço caloroso para algumas pessoas que a gente mandou o link para que eles possam estar acompanhando o culto na casa. Estamos torcendo que tenha dado certo, que vocês também possam estar acompanhando esse culto na casa de vocês. Estamos ao vivo, olha que chique. Que as bênçãos do Senhor não fiquem retidas somente aqui dentro para a tua vida, mas que alcance as casas também, por onde chegar essa live. Quem pode dizer amém? Aleluia. Eu acredito que Deus pode se projetar, a sua glória pode se projetar através do receptor e alcançar aquele que está vendo lá fora também. Livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 11. Teologia diz que não tem capítulo. Então, Salmos 119, versículo 11 diz assim. Eu vou fazer a leitura da minha tradução, mas o significado vai ser o mesmo. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Só isso. Se você quiser manter sua Bíblia aberta para nos acompanhando. Amados, hoje é o culto da família. E essa palavra ela é propícia para essa noite. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Eu preciso da máxima atenção sua aqui essa noite. Talvez você não me vai ver aqui pulando, gritando, dizendo receba. Mas eu preciso tentar ser bem sucinto e direto e tentar me expressar de uma maneira que você entenda esse versículo aqui. O versículo 11 do capítulo 119, provavelmente quem escreveu ele foi o salmista Davi. Aliás, o salmo de número 119 é um dos salmos mais grandes que tem. Se não me falha a memória, são 175 versículos. Se você não leu ele ainda, eu te convido e te dou uma lição de casa para você fazer. Vá para a tua casa hoje e antes de você dormir, leia todo esse salmo do capítulo 119. Por quê? Porque ele vai enfatizar a importância da palavra de Deus. Dentro desse salmo, o salmista ele ressalta e ele traz a etimologia do significado da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é ela que levanta. Quem pode dizer amém por isso? A palavra do Senhor é ela que cura. Quem pode dizer amém por isso? A palavra do Senhor é o remédio bálsamo que nós precisamos. A palavra do Senhor é a alegria que necessitamos. A palavra do Senhor é a força que precisamos. Quem pode dizer amém? E assim por diante. Mas quando eu me deparei com esse versículo do número 11, o salmista está dizendo: eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu queria nessa noite
destacar 3 palavras que está nesse versículo. A primeira é palavra, repita comigo, palavra. A segunda é coração, repita comigo, coração. E a terceira é pecado. Aí já dá para você tentar entender como vai ser a mensagem, Senhor. Pastor, mas a igreja está cheia, tem visitante, é culto da família, o senhor vai falar do pecado? Eu falei, vou falar do pecado. Então eu queria nessa noite, juntamente com os irmãos, falar sobre esses 3 assuntos: palavra, coração e pecado. Nós sabemos que tudo se deu origem pelo intermédio da palavra de Deus. Sim ou não? Tudo se deu origem, o mundo se deu origem pela palavra de Deus. Deus diz: haja, e teve. A tua vida aqui foi pelo intermédio da palavra de Deus também. Há uma importância muito grande quando nós falamos a respeito da palavra do Senhor, porque tudo que Ele se tornou existente foi através da palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? No livro dos Salmos 33, do versículo 9. Salmos 33, 9. Consegue pôr para nós? Pois Ele falou, e tudo o que fez, Ele mandou, e logo tudo apareceu. Na minha versão diz assim: quando o Senhor falou o quê? Diga comigo, palavra. Quando o Senhor falou palavras, tudo veio à existência para a honra e a glória do nome de Jesus. Existem algumas teorias que as pessoas tentam tirar um plano, ou eles tentam de alguma maneira afirmar que a existência do mundo não foi pela palavra e muito menos pela mão de Deus. Eu não vou entrar no contexto aqui para nós ganharmos tempo, mas nós sabemos que existe a teoria do Big Bang, uma grande explosão teve, e aí o mundo veio a existir. Isso não passa de uma mentira, isso não passa de uma falácia, isso não passa de uma utopia. Tudo que tem no mundo foi pelo intermédio da palavra de Deus. Outras pessoas também dizem sobre a teoria do criacionismo. O que seria isso, pastor? Talvez é a que chega mais próximo da gente, é o estudo religioso para tentar defender a tese de alguma existência. E assim por diante. Se você tiver interesse, me chama lá no Zap, eu mando para você, para a gente dar seguimento aqui. Mas uma coisa precisa ficar clara: tudo foi feito pelo intermédio da palavra de Deus. Diga para essa pessoa que está ao teu lado: tudo foi pela palavra. Isso nos mostra um controle divino de Deus sobre todas as coisas. Aliás, nada foge da mão e do controle dele. As circunstâncias podem vir, as situações podem vir, e nós podemos até pensar que saiu do controle. Pode ter saído do nosso, mas da mão daquele que um dia deu a palavra nunca saiu e nunca vai sair, em nome de Jesus. Vamos seguindo aqui. Então isso precisa ficar muito claro, que foi tudo pelo intermédio da palavra. Vamos seguir aqui comigo. Abra comigo a Bíblia também, coloca para nós ali por gentileza, Mateus capítulo 7, versículo 24. Tudo foi feito pela palavra. E agora uma fala de Jesus: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, isso é tremendo, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E aqui vai uma grande lição para nós cristãos, ou cristão. Minha mãe chama atenção porque a gente fala errado essa palavra. Tudo que eu for fazer, tudo que você for fazer, precisa estar fundamentado na palavra
estar fundamentado na palavra. Até as tuas decisões, as tuas escolhas precisam estar fundamentado na palavra de Deus. Porque se elas estiverem fundamentadas na palavra de Deus, não tem como dar errado. O pastor estava fundamentado na palavra e deu errado. Então vai falar com Deus. Se você fazer alguma coisa que está fundamentada na palavra, você vai ter êxito 100% em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite com o culto da família. Deixa eu dizer uma coisa para você: se a tua casa estiver fundamentada na palavra de Deus, você tem a melhor família desse mundo. Se o teu relacionamento estiver fundamentado na palavra de Deus, você tem o melhor relacionamento do mundo. Se o teu trabalho estiver fundamentado na palavra de Deus, ele se torna o melhor trabalho do mundo. Se a tua igreja estiver fundamentada na palavra de Deus, ela se torna a melhor igreja do mundo. E assim por diante. Tudo deve estar fundamentado na palavra de Deus. E aí, quando nós olhamos essa figura de linguagem, Jesus dizendo que aquele que ouve a palavra e a pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Quem é a rocha, irmão? Quem é a rocha? Vamos lá comigo. Vai ficar bom, fica tranquilo. Abra comigo a sua Bíblia. Isaías capítulo 26, versículo 4. Confiai sempre no Senhor, tá? Porque o Senhor é a rocha eterna. Aleluia. Salmos número 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Quando você edifica alguma coisa nesta rocha que é o Senhor, tem como dar errado? Sim ou não? Olha aqui para mim. Jesus chama os discípulos para fazer uma viagem. E ele vai atravessar, ele vai para a cidade de Gadara, porque lá ele quer libertar um jovem. Então ele chama os discípulos, eles entram no barco, e vocês conhecem a história. No meio do caminho, Jesus dá uma descansada, assim ou não? E a Bíblia vai dizer que um vento muito forte se levantou. O barco chacoalhou, mas quebrou o barco. Quebrou o barco. O vento soprou. O barco naufragou. Por que não naufragou? Porque dentro do barco estava a palavra. Porque dentro do barco estava a rocha, a fortaleza. Se nós entendermos isso, que todas as edificações elas precisam ser feitas em cima desta rocha, não há intempéries dessa vida que nos sufoque, não há intempéries dessa vida que nos façam cair e nos façam derribar. Ela vai ficar de pé. Olha Deus, pastor, o meu casamento não está muito bom. Coloca ele sobre essa rocha. Pastor, o meu trabalho não está muito bom. Traga ele para cima desta rocha. Você sabe qual que é o grande problema das pessoas? É que as pessoas elas querem servir a Deus somente naquilo que lhe convém, no seu achismo, no seu intelecto, daquilo que eu acho que é bom, daquilo que eu acho que vai dar certo. E aí quando você toma suas decisões, sem que você esteja fundamentado na palavra, sem que você esteja fundamentado nesta rocha, vai dar problema. E aí você vai fazer riquinho dizendo para Deus assim: Deus, ele vai falar assim: negativo. Estava aqui há todo tempo. Você que construiu a casa no lugar errado. Porque essa figura de linguagem, Jesus está dizendo que o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, rocha fala de firmeza, estrutura firme, sólida, veio o vento, e a casa continuou de pé.
lá no barco, veio o vento e o barquinho continuou de pé. O vento não derrubou a casa. O vento não construiu rupturas na parede. Nós sabemos que uma coisa está aqui, cadê Cadê o Silas? Levanta a mão, Silas. Está lá o Silas, aliás, para quem quer fazer uma churrasqueira top, que não entre fumaça para dentro da casa, procure o Silas lá em nome de Jesus. Aleluia. Amém? O Silas, ele é construtor. Quando você vai construir um imóvel, uma casa, um prédio, alguma coisa, a primeira coisa que você precisa fazer, qual é? Não, limpar o terreno. Aleluia. A segunda coisa que você precisa saber fazer, qual é? A segunda coisa, qual é? Não, também. O estudo do solo. Para ver se vai suportar, sim ou não, Silas? Para ver se não vai suportar. Fez o estudo no solo. Aí sim, você vai dar início na fundação da casa, com as sapatas, com as vigas e assim por diante. Para que você construa o imóvel. E você vai saber se as sapatas, se as vigas que você precisaram boas, depois de pronto, se não houver rupturas estrutural no imóvel. É isso, Silas? Sim ou não? Sim ou não? Da mesma maneira, nós precisamos fazer isso com a rocha eterna que é o Senhor. Se você erigir a tua casa nesta rocha, não vai ter ruptura. Se você erigir o teu relacionamento nessa rocha, não vai ter ruptura. Quem pode dizer amém por isso? Deus está dizendo assim, ó, construa em mim, me chame para isso, e eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido do teu trabalho, eu cuido do teu carro. Pastor, não tem um carro, eu cuido da tua bicicleta. Pastor, não tem bicicleta, eu cuido do patinete. Pastor, não tem patinete, eu cuido do teu sapato, eu cuido da tua causa, eu cuido de tudo. Quem pode dizer amém por isso? Eu não sei quem aqui, dá a palavra ao Senhor aqui para mim tomar uma água em nome de Jesus. Vamos lá. Aleluia. Se nossa vida estiver estruturada na palavra do Senhor, venceremos todos os intempéries da vida. Quem pode dizer amém por isso? Aí ele vem dizendo, nós estamos na palavra. Agora nós vamos para a transição do coração. Aí ele vem dizendo, guardei a palavra no coração. Pastor, o que significa isso? Guardar a palavra não é você escutar um sermão na igreja, ou não é você na tua casa ler o versículo da Bíblia e decorar ele e ficar no esquecimento. Quem aqui já guardou, seja sincero, quem aqui já guardou alguma coisa em casa e depois de um tempo você lembrou que você tem aquela coisa, mas não sabe aonde guardou? Levanta a mão para mim. Pastor, eu tinha lá uma tiara, que eu lembrei dela, era tão linda a tiara, e eu sei que eu tenho, mas não sei aonde eu guardei. Já aconteceu isso? Várias vezes, né? Acontece isso com o meu dinheiro. Some na minha carteira, aí quando eu pergunto minha esposa, ela fala, não sei onde está. E aí você lembra, depois de muito tempo você lembra onde está, e aí você vai lá e pega. Então guardar a palavra que o salmista está dizendo, não está no âmbito de você guardar no teu coração e esquecê-la lá. A etimologia dessa palavra também, que é uma palavra muito bonita, eu gosto de falar, porque significa chique. A etimologia dessa palavra significa assim, guardei a palavra no meu coração, pois a pratico todo momento. Esse é o segredo de nós triunfarmos aqui na terra. Glória a Deus. Pastor, nós vamos triunfar no céu. Não, nós vamos triunfar na terra também. Isso é bíblico. Isso é bíblico.
nós vamos triunfar. Me ajuda aí. Pronto, aleluia. Aqui nessa terra, se nós tivermos a consciência de guardar a palavra no coração e praticar ela. Diga para essa pessoa que está ao teu lado: não basta apenas guardar, também tem que praticar. E aí há um grande problema de novo, porque as pessoas, elas até guardam no coração, mas aí elas não querem praticar, Luiz. Elas não querem praticar. Aparece uma oportunidade, e essa oportunidade que aparece, para ela tomar posse daquilo, ela diz assim: eu vou precisar fazer uma mentirinha santa. Você recebeu a palavra que a mentira é pecado, sim ou não? Você sabe disso, ela está lá dentro de você. E aí quando você tem a oportunidade de você exercer a palavra, e não mentir, você fala assim: mas é uma mentirinha santa. E aí você quer fazer o oposto daquilo que estava dentro do teu coração. Porque eu só tomo as decisões, eu só faço aquilo que vai me trazer benefício. Porque nem sempre, irmão, vai ser agradável nós seguirmos a palavra do Senhor que recebemos para Deus no coração. Nós homens, nós casamos. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Aleluia. Mês que vem eu faço 20 anos de casado com a minha esposa. Vou casar com ela de novo no mês que vem, em nome de Jesus. E até o arrebatamento eu vou sempre casar com ela. Mulher mais linda desse mundo. Nós que somos casados, cadê as esposas que são casadas? Levanta a mão. Existe uma palavra lançada para nós cristãos. Qual é a palavra? Diga comigo: fidelidade. Até que a morte separe. Eu já falei para minha esposa, ela sabe disso, eu já deixo avisado a minha família para depois não ficar fazendo beicinho para mim. Se Deus escolher minha esposa antes de mim, eu vou casar de novo. Não adianta meu pai me falar, minha mãe me falar, os irmãos me falar, eu vou casar de novo. Mas existe uma palavra de fidelidade, e essa palavra está aqui dentro de mim. Então eu não posso pecar contra essa palavra. Eu preciso guardar ela no coração e eu preciso praticar ela todos os dias. Porque a fidelidade não está relacionada a ficar na cama com uma outra mulher. E assim por diante. Então às vezes a gente quer dar o jeitinho para as coisas. Eu recebi a palavra, Senhor, vou fazer do meu jeito. E não é assim. Não tire a palavra do Senhor do teu coração e da rocha que é o Senhor, irmão, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém por isso? Aleluia. Então quando o salmista ele está dizendo que guardou a palavra no coração, eu já disse aqui que a palavra ela nos sustenta, ela que nos mantém de pé, ela que nos fortifica, ela que nos renova, ela que nos capacita, ela que nos abraça nos piores momentos que a gente está enfrentando. Quem nunca passou por alguma situação que quando você dobra o seu joelho para falar com Deus, você não tem palavras e as lágrimas começam a escorrer ao coração? Quem já teve essa percepção, já teve essa experiência? E você começa a chorar, não tem palavra, e só chora diante de Deus, e de repente parece que você se sente abraçado. É a palavra do Senhor te abraçando, porque estava guardada dentro do teu coração. Coloca para mim. A palavra de Deus diz que o coração é o centro da personalidade e a sede da razão e da decisão. E aí, coloca para mim em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, você deve guarda o teu, porque dele procedem as fontes de vida. Qual é essa fonte?
Que fonte é essa? É a palavra de Deus. Ele disse que nós seríamos rios de águas vivas. Então nós guardamos o nosso coração, porque dentro do nosso coração tem a palavra de Deus, tem a presença de Deus, tem a rocha eterna. E nós precisamos guardar ela dentro do nosso coração. Devemos encher o nosso coração com a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 13. O coração, ele até para ter colocado agora, olha aqui para mim. Quando eu, quem está me ouvindo, diga bem. Amém. Quando eu e quando você guardamos a palavra do Senhor dentro do nosso coração e a praticamos, nós nos tornamos pessoas bonitas. Quer ficar bonito, Alex? Guarda a palavra, pratica a palavra e busca o Espírito Santo de Deus. Toda pessoa que tem a palavra, é cheia do Espírito Santo, é bonitão, é bonitona. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, sem falar nada, dá uma copiada nele, uma copiada nela, vê se está bonita. O coração alegre embeleza o rosto. Em outra tradução está dizendo que o coração feliz aformoseia o rosto. A palavra de Deus, irmã Irene, ela produz felicidades dentro de nós. Ela produz alegria dentro de nós. Se ela produz alegria dentro de mim, então logo eu ponho para fora essa alegria e eu me torno bonito. Pensando nisso, quem sabe eu já tinha a palavra dentro do meu coração quando você me viu lá na esquina. Por isso que você me encamou em mim. Por isso que é bonito. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 7. E eu vou para o último e prometo que vai ser bacana. Filipenses capítulo 4, 4. Filipenses 4, capítulo 4. Alegrai-vos sempre no, e digo outra vez, alegrai-vos. Não tem como um crente ser triste se ele tiver a palavra de Deus dentro dele. Não estou dizendo que nós não passamos problemas, dificuldade, passamos sim, mas se nós tivermos a palavra do Senhor guardada no nosso coração, essa alegria nos contagia. Eu gosto de escutar o Dr. Laír Ribeiro. Quem já ouviu falar do Dr. Laír Ribeiro? É um médico muito conhecido. E diz que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e diz que a população evangélica é a população que menos entra em óbito e menos fica doente. Isso é obra de Deus, irmão, é obra do Espírito. Não tem como uma pessoa ter a palavra dentro do coração e ser uma pessoa flagelada, uma pessoa triste. Não. A alegria invade o nosso tempo. Quem pode dizer amém por isso? Quem pode dizer amém por isso? A alegria do Senhor se torna a nossa força. Vamos lá. Quem está me entendendo, diga amém. Então, alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos no Senhor. Amado, então o salmista, ele ressalta a palavra de Deus como sendo bússola, como sendo vitamina, como sendo algo que vai nos curar, algo que vai nos levantar, que vai nos capacitar e assim por diante. E depois ele ressalta também sobre nós guardarmos a palavra dentro do nosso coração, e nós falamos aqui. E eu queria abrir um parênteses aqui agora, porque eu quero falar de pecado. E aí vai estreitar um pouquinho, mas vai dar tudo certo no final. Deus vai passar o bálsamo e vai dar tudo certo. Pecado. Se eu perguntasse para você que nessa noite o que é pecado, você saberia me responder? Pecado não é nada mais, nada menos do que errar o alvo. O pecado, o primeiro pecado, ele se torna às vezes até inconsciente.
Porque se for consciente não é pecado, é transgressão, tá? E se tiver repetição da transgressão, não é transgressão, é iniquidade. Então o pecado é errar algo. O pecado consumado nos afasta da presença de Deus. O pecado consumado arrebata a palavra de Deus dos nossos corações. A bússola que é a palavra de Deus que está dentro de nós, nos guiando, ela é roubada pelo pecado quando você o consome, quando você pratica. É por isso que em Apocalipse a Bíblia vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Satanás está querendo roubar a palavra de Deus que está introduzida dentro de você, para te colocar longe do Evangelho. Porque quanto mais você pecar, mais o teu corpo vai ficar condicionado a esse pecado. E assim por diante, sim ou não? Agora olha aqui para mim. Qual é a artimanha que o diabo utiliza para nos tentar fazer pecar ou cair? Qual é a artimanha? Coloca para mim, Nenê, por favor. Coloca para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração com mentira? Então quando você enche o teu coração da palavra de Deus, é benéfico. Só que quando você começa a encher o teu coração com coisas que o diabo está mandando para você, a palavra sai. Você agora tem 3 situações que acontecem na tua vida. Você pode ser manipulado pelo diabo, oprimido pelo diabo, ou possesso pelo diabo. Porque o único que se alimenta do pecado é ele. E ele sabe que se ele fazer um ser humano pecar, ele distancia o ser humano de Deus. A artimanha do diabo em fazer nós tentarmos pecar está em Efésios capítulo 6 e versículo 16. Efésios 6, 16. Usando principalmente o estudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos em chamas que o maligno manda. Olha aqui para mim. O diabo, ele tem uma estratégia para nos fazer pecar. O pecado, ele inicia-se na tentação. Quando o diabo lança a seta, ele tenta alcançar aqui, ó, a nossa mente. Só que uma coisa você precisa aprender é entender que tentação não é pecado. Pastor, eu estou sendo tentado a beber. Glória a Deus que você não bebeu. Pastor, eu estou sendo tentado a usar droga. Glória a Deus que você não usou. Pastor, eu estou sendo tentado. Glória a Deus que você resistiu. Então a tentação não é pecado. Eu sou tentado. Você é tentado. Cada um é tentado em alguma área. Sim ou não? Sim ou não? Então a tentação, ela não é pecado. O pecado vai ter origem na execução quando alcança aqui e desce para o coração. Porque quando desce para o coração, vem a execução. E aí você peca. E aí está um grande perigo. Porque enquanto eu estou vivendo, guardando a palavra, praticando a palavra, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu deixo isso e eu começo a me alimentar daquilo que o diabo está mandando, eu me torno marionete do diabo. E aliás, essa história
esse papo que está hoje nas mídias sociais da hipergraça está banalizando o Evangelho, porque o diabo está sofrendo dizendo que você pode fazer tudo que Deus te recebe. Eu acredito na misericórdia do Senhor, mas essa hipergraça está roubando o temor dentro da igreja. Tem pessoas que estão bebendo lá fora e estão querendo fazer a obra de Deus aqui dentro. Tem pessoas que estão usando droga lá fora e estão querendo fazer a obra aqui dentro. Tem pessoas que estão numa vida promíscua lá fora e estão querendo fazer a obra aqui dentro. Tem pessoas que estão no mundo lá fora e aqui dentro está querendo dar lição de moral e sermão para os crentes. Aqui não tem, só nas outras igrejas. Essa hipergraça está roubando o temor de Deus das igrejas. Sabe por quê? Deus perdoa. Se eu orar, se eu me ajoelhar diante de Deus, eu me arrepender, professar, Deus vai me perdoar. Deus perdoa. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus é poderoso para perdoar. Aliás, até o arrebatamento ele está assim no braço. O que você não pode esquecer, que toda prática, sendo boa ou sendo ruim, toda semeadura vem a colheita. Pastor, o que você está querendo dizer com essa palavra? Que você volte para a tua casa, que você não tome nenhuma decisão mais sem antes estar fundamentado na palavra de Deus. Você carrega cicatrizes do teu corpo por decisões próprias. Existem pessoas que estão levando uma vida amargurada, porque nas suas decisões não foram tomadas ou planejadas ou colocadas sobre essa rocha que é o Senhor, e muito menos fundamentada pela palavra. E aí não tem como. Eu vou contar um testemunho aqui rapidinho que eu lembrei agora. Certa feita nós estávamos cuidando de uma família. Quem aqui é solteiro e quer casar? Levanta a mão. Quem é solteiro e quer casar? Meu Jesus amado. Poxa, mas você não é solteiro, Júnior? Oh, cadê a Júnior? Cadê a Júnior? Não, já se viu. Quer casar? Então vamos melhorar. Quem está solteiro, solteira aqui, levanta a mão. Eita, manda a jovem para cá, Jesus. Olha aqui. A jovem cresceu na igreja, passou pelas crianças, passou pelos adolescentes, foi para a juventude, foi para o círculo de oração. Todo mundo namorou, noivou, casou dentro da igreja e ela ficou. E ela falava assim: será que eu vou ficar para titia? É uma fala feia, né, Luiz? Ficar para titia, todo mundo namora e eu não namoro, coisa e tal coisa. Só que tinha um detalhe: ela vivia na palavra. Ela vivia na palavra e ela falava assim: Deus vai colocar a pessoa certa no caminho no momento certo. Um dia ela sai do culto, o pastor chama um casal para oficializar o namoro do casal. Aí eu acho que Satanás entrou na vida dela, que ela ficou com ciúme e disse: até a fulana arrumou e eu não arrumei. E ela vai para casa. Quando ela está indo para casa, ela passa na frente de uma lanchonete e ela vê um rapaz sentado do lado de fora numa mesa tomando cerveja. E o rapaz ele era bonito. E ela disse assim: Deus, quando o Senhor for me dar um nome, me dê um rapaz igual a ele, que ele é muito bonito. Quando ela falou aquilo, irmã, ele, Satanás também ouviu. Diga comigo, Satanás não é surdo. Só tem uma maneira de você enganar o diabo. Como é, irmão? Como é, irmão? Orando em línguas. Aí você engana ele. Então, onde você estiver passando, você vê um varão, você começa a falar em mistério com Deus, porque ela não sabia que você está pedindo aquele varão para você. E vice-versa. Quando ela falou isso, o diabo ouviu. Todas as vezes que essa jovem ia para o trabalho, esse jovem começou a acompanhar ela. E começou se aproximando dela: bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. E eles começaram a conversar. E ela simpatizou com o rapaz muito bonito. E ela falou assim: é o seguinte, vou falar uma coisa para você bem séria. Meus pais não vão deixar eu namorar com você se você não for da igreja.
E aí ele falou assim: mas eu vou para a igreja. Não, eu vou para a igreja. Ele foi para a igreja, aceitou Jesus, se batizou. Os pais autorizaram o namoro. Em 3 meses ela namorou, noivou e casou. Vou resumir o enredo para você. O rapaz abandonou a igreja depois que estava casado, voltou para o alcoolismo, e aí começou a agredir ela. Uma moça muito ativa na igreja, ela chegava na igreja, pouquíssimas vezes ela ia escondido dele, quando ela ia com vários hematomas, porque esse rapaz o agredia e proibia ela de ir para a igreja. Um dia, esse marido dela bateu tanto nela, que ela estava decidida a ir embora. E naquele dia tinha uma festa na igreja. Ele foi para a cama dormir, ela falou assim: sabe de uma coisa, eu vou para a igreja. Tomou um banho, trocou de roupa e sentou na última cadeira. E o pregador estava pregando animado, empolgado, ministrando para a igreja. E ela lá na última cadeira chorando. E ela disse para Deus assim: Deus, eu pedi para o Senhor um relacionamento sério, alguém que completasse o meu ministério. E olha o que eu estou vivendo agora, Senhor. O pastor termina a pregação, coloca todo mundo de pé para fazer a oração final e dar a bênção apostólica. O Espírito Santo toma a vida daquele pregador, olha para aquela jovem e fala assim: você, jovem, se coloca de pé. Deus aqui. E aí ele fala assim para ela: olha, Deus manda dizer assim para você: o relacionamento que você está hoje não foi algo que Deus mandou, foi uma escolha tua, uma decisão tua. Perante toda a igreja ele falou isso. E aí Deus disse assim: ó, por amor a você, no tempo certo eu trabalho, eu me limpo, renovo e trago para esse lugar para ficar do teu lado. Mas você vai precisar passar por um processo. Passados os anos, ele veio para a igreja e hoje eles vivem na igreja. Só que ela passou algum tempo ainda com aquela aprovação por uma decisão que não estava respaldada na palavra de Deus. Que você saia daqui nessa noite decidido a viver a tua vida alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus. Que você saia aqui nessa noite com todas as tuas escolhas e decisões pautadas na palavra de Deus. Não tem como dar errado. Amém? Essa era a palavra que Deus colocou no meu coração. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Se coloque sobre os teus pés. Pastor, mas você não gritou, não falou recebe, não falou em mistério, não pegou profecia. A maior profecia é a palavra de Deus. Se coloque sobre os teus pés. Eu gostaria de chamar aqui os pastores. Eu gostaria que todos os pastores, exceto o Alex que está louvando, viessem aqui à frente do altar. Porque eu vou fazer isso porque Deus colocou no meu coração. Eu quero todos os pastores aqui, pastor Samuel, pastor Altair, pastor